Porque se o Bitcoin decolasse como está decolando, ele pode incomodar muita gente. Ele traz um pouco daquela ideia de subversão. Sim. Porque é um dinheiro apolítico, é um dinheiro que ninguém controla, é um dinheiro que está querendo afrontar a soberania monetária. Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Knebel e esse é mais um episódio do podcast Better Future, uma iniciativa do Jornal do Comércio. O meu convidado de hoje é o Fernando Ulrich, economista e sócio da Liberta Investimentos. Bem-vindo, Fernando. Eu que agradeço o convite, é um prazer, uma honra e empolgado para a gente falar bastante sobre futuro. Vai ter assunto, sem dúvida alguma. Bom, eu não poderia estar diante de um apaixonado por investimentos, finanças, tecnologia e não te perguntar sobre esse movimento que a gente está vendo acontecer aí nas últimas semanas muito forte dos criptoativos, né? Sim. Então a gente viu o Bitcoin aí, que é a criptomoeda mais famosa, aquela que nos ajudou a gente a se familiarizar com esse tema, batendo os $90 mil aí, né, pela primeira vez na história. Qual é a leitura aí que tu faz desse momento aí do Bitcoin, das criptomoedas de uma forma geral? É engraçado, porque eu estou nesse mundo já há mais de 10 anos. Quando eu comecei a estudar essa tecnologia foi comecinho de 2013. E os primeiros artigos que eu escrevi foi em maio de 2013. Um ano depois eu escrevi o primeiro livro em português, Bitcoin, a moeda na era digital. E até tem que sair uma segunda edição logo. É o difícil de fazer uma segunda edição desse livro, é que toda semana tem novidade, a gente quer atualizar. Agora tem mais essa novidade, então atualiza aqui, daí nunca acaba a atualização. Mas enfim. Mas a verdade é que, por um lado, eu vejo o que está acontecendo como o inevitável. Até pode soar um pouco pretensioso ou arrogante dizer isso, mas quando eu entendi o potencial dessa tecnologia, as implicações de um dinheiro eletrônico na era digital, com todas as propriedades do Bitcoin, de ser descentralizado, com a segurança, a forma como o sistema foi concebido, eu consegui intuir que esse negócio vai longe. Se ia ser $50 mil, 100 mil, 1 milhão, ou 10 mil, ou 1.000, nem era o meu objetivo lá atrás fazer previsão de preço, mas sim entender o potencial de crescimento e de adoção. Mas à medida que o tempo foi passando, claro que aí a minha veia também de talvez mais financista, de investidor, a gente vai fazendo análises de cenários. Pô, mas se temos ativos com esse valor de mercado, tipo a Apple tem $3 trilhões, ou esse é o mercado de ações, ou esse é o mercado de títulos de dívida, mercado imobiliário, quanto será que um ativo como esse poderia capturar de valor? Então a gente começa a traçar algumas possibilidades de valorização ao longo do tempo. E já tem alguns anos que eu vinha até não prevendo vai chegar nesse patamar, mas eu costumo evitar fazer previsões. Sim. Mas eu também não consigo descartar possibilidades. Então, quando eu vi o que está acontecendo no mundo, com as moedas sendo valorizadas, com os ativos subindo muito, e eu vi o potencial do Bitcoin, e eu comparava ele também com o ouro, que para mim é um ativo muito semelhante, embora um seja físico, o outro digital, eu conseguia imaginar um futuro em que o Bitcoin valesse quase $100 mil, que é o que está prestes a bater nesse dia que a gente está gravando essa conversa. Então, para mim, é mais uma comprovação do sucesso da tecnologia e vai ter queda de preço, talvez caia na semana seguinte 20%, 30%, mas imaginando ou analisando a trajetória, a curva de adoção, como a tecnologia veio evoluindo, como a percepção das pessoas também evoluiu no entendimento, no papel que um ativo como esse pode desempenhar no mundo moderno, para mim é uma comprovação de que essa tecnologia veio para ficar, tem presente, passado, presente e futuro. Independentemente de preço, ela veio para ficar. Tu acredita que o Bitcoin é o grande ativo da nossa era, assim, e em caso positivo, por quê? O que faz, né, desse ativo aí tão especial, digamos assim? Eu diria que sim. Eu diria que ele é o ativo da nossa era e para isso a gente precisa explicar um pouco até da sua invenção, né? O propósito da sua existência. Quem acompanha esse mundo sabe que o inventor por trás
da tecnologia é o Satoshi Nakamoto. Até hoje não sabemos a sua real identidade. Tem sempre algumas especulações de quem seria Satoshi, mas não sabemos e não saberemos. O mistério permanecerá no ar. Mas lá atrás, quando ele anunciou para o mundo essa tecnologia, que foi no dia 31 de outubro de 2008, ele simplesmente soltou um paper numa lista de discussão de criptografia na internet. E nesse paper ele descrevia os principais conceitos do Bitcoin. E o título era Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Um sistema de dinheiro eletrônico P2P, de ponto a ponto ou entre iguais. As duas traduções valem. E a palavra-chave aí é o dinheiro eletrônico. Porque quando a gente faz uma análise histórica da internet, da era digital, era talvez a única instituição ou a única área da economia, dos mercados, que ainda não havia sido disruptada de verdade, para usar esse neologismo. Mas, de fato, o dinheiro nosso continuava físico. O dinheiro ainda é físico. Por mais que a gente tenha internet banking, aplicativo no telefone e tudo mais, o dinheiro final ainda é o papel moeda impresso pelo banco. Esse é o pagamento final, a liquidação final dos pagamentos no mundo hoje é o dinheiro impresso pelos bancos centrais. Claro que entre bancos aí muda um pouquinho, aí já é digital. Ou é intangível, não digital talvez. Antes nem era digital. Mas enfim, entendendo o potencial da internet, os novos modelos de negócios que surgiram, a própria ideia de riqueza e de serviço de produtos digitais, será que a gente não podia ter um dinheiro digital? Será que não faria sentido numa economia conectada, interconectada, digitalizada, que cada vez crescia mais nesse mundo cibernético? Será que um dinheiro também puramente digital não faria sentido? E para mim fazia todo sentido, mas a questão é como criar esse dinheiro, como fazer ele funcionar primeiro, decolar e fazer funcionar. E transacionar, né? E transacionar. E sendo que era algo, aí que é a parte mais, à primeira vista, muito estranha, descentralizado. Como assim? Não tem uma autoridade central, ninguém controla de fato, não tem um dono, não tem uma empresa, não tem um governo, não tem um órgão supranacional que dita as regras, que diz, ó, isso que vai ser impresso dessa moeda, esse que vai usar, aquele que vai transacionar. À primeira vista, isso salta os olhos. Não pode. Uma mudança de mentalidade, né? Uma moeda que veio também com essa... Quebra de paradigma total. Como é que isso vai funcionar? E à medida que a gente vai entendendo todas as regras do sistema, as peças da tecnologia, a criptografia, a rede distribuída, a parte econômica, e que não é fácil. A primeira vez que a gente se debruça sobre o assunto e começa a estudar, é um tema multidisciplinar. Eu que venho da economia, sempre gostei de computadores, tecnologia, tinha alguma familiaridade, ainda assim me custou. Criptografia, por exemplo, não tinha a menor ideia do que era, do que se tratava. Então a gente vai aprendendo e a gente entende a grande invenção tecnológica, a gente entende como a rede é segura, como ela é autossustentável, depois a gente pode entrar um pouco mais nesse quesito. E aí, voltando para a pergunta, hoje o Bitcoin é o único ativo digital, dentre todos essas centenas ou milhares de ativos que existem, ele é o único que a gente considera, aí eu digo, a gente fala a comunidade, os entusiastas do Bitcoin, um ativo irreplicável, porque ele tem características que hoje basicamente nenhum consegue replicar. E uma das primeiras características que eu diria que é irreplicável é o que o pessoal chama a criação imaculada. E uma delas é o fundador, o criador, não ser conhecido e, mais do que isso, ter desaparecido por completo e hoje não ter nenhuma influência, nenhum poder de decisão no rumo da tecnologia. Isso é importante para um ativo, para um dinheiro eletrônico que se pretende ser de verdade descentralizado e tão imutável e sustentável como é o próprio ouro no mundo físico. Então, por isso que eu acredito que é o grande ativo da nossa era. Ainda é difícil de entendê-lo, tem muita coisa para acontecer, ele está pouco mais de 15 anos, é nada para a história de um ativo que pode ser tão
transformador como o Bitcoin. Tu acredita que essa estratégia do criador, né, do Bitcoin não aparecer é justamente, assim, ou seja, eu vou dar protagonismo para a criptomoeda, para o que eu criei, não para mim, assim, ou seja, de dissociar da imagem de uma pessoa e realmente descentralizar aí a lógica toda? Sim. Acho que são 2 pontos. Acho que é ótima pergunta. Sem dúvida que há algo de, assim, uma abnegação total, de altruísmo, de não receber o crédito por isso e simplesmente fazer a criação, lançá-la ao mundo e deixá-la e vê-la prosperar. Sem dúvida que tem algo disso. Mas o segundo objetivo, ele é funcional, porque ele sabia desde o início em que se a tecnologia dependesse, eu estou falando dele, mas pode ser eles, elas, não importa, mas se a tecnologia dependesse de Satoshi Nakamoto, isso seria um ponto único de falha, como se fala no jargão da tecnologia, o single point of failure, um ponto único de falha. Isso seguramente seria. Porque se há uma pessoa por trás que é conhecida, ela pode ser coagida, ela pode ser pressionada, ela pode ter o familiar, qualquer coisa que seja. Ficar vulnerável. Então ele tinha noção da importância de ser algo de fato descentralizado, que não dependesse de ninguém, porque em algum momento ele poderia sofrer alguma represália. Então ele também tinha noção das implicações da tecnologia, porque se o Bitcoin decolasse como está decolando, ele pode incomodar muita gente. Ele traz um pouco daquela ideia de subversão. Sim. Porque é um dinheiro apolítico, é um dinheiro que ninguém controla, é um dinheiro que está querendo afrontar a soberania monetária. Imagina o Banco Central do Brasil não conseguindo efetuar política monetária por conta de um ativo digital que ele não controla. Então, ele tinha noção que se o Bitcoin tivesse sucesso e continuasse e crescesse e tivesse adoção, as implicações para o mundo eram radicais. Então, é melhor ele nem estar sujeito a sofrer alguma represália e sair de cena o quanto antes. E foi o que ele fez logo em 2010, no final do ano, que ele publicou a última mensagem no fórum de discussão bitcointalk.org, ele desapareceu. Impressionante. Mexe com um mercado muito poderoso e um mercado muito hermético que estava acostumado a fazer as coisas da mesma forma a vida toda e muito tranquilo ali, né, na sua soberania, digamos assim, né? E porque o poder de imprimir dinheiro é um dos maiores, se não o maior poder de todos. E esse poder, ele é monopolizado pelos governos. E no momento em que esse poder é questionado ou pode se tornar obsoleto, isso muda tudo. Muda tudo. Eu, como um bom libertário que defendo a liberdade individual dos cidadãos, eu vejo isso como sendo ótimo. É necessário que haja um freio e contrapeso contra os excessos do Estado. E remover a capacidade de imprimir moeda e de impor essa moeda sobre os cidadãos é uma forma de preservar também e defender a liberdade individual. Queria falar um pouquinho sobre essas ondas da criptomoeda, ou seja, tá lá em cima, como investir, quando não investir, tem que ter sangue frio. E aí agora, por exemplo, eu vou trazer alguns números aqui. Teve um estudo aí recente da Forbes que mostrou que 11 dos maiores bilionários criptos do mundo, eles enriqueceram 38 bilhões de dólares só esse ano. E recentemente o Trump, né, uma das empresas dele, anunciou que está em negociações avançadas para comprar uma corretora de criptomoedas. A gente sabe, inclusive, que o próprio endosso do Trump e a própria eleição dele, né, o próprio fato dele ter sido eleito, enfim, já mexeu com esse mercado, porque o mercado enxerga possibilidades realmente de avançar em regulamentações, enfim. O que tu acha que a gente pode esperar daqui para frente e o quanto esse cenário ele influencia aí esse mercado? Primeiro, deixa eu falar da volatilidade e as ondas de preço, né? A gente pode chamar até de alguns períodos de bolha especulativa. Para mim é mais do que natural. Assim, um ativo tão diferente, uma tecnologia inovadora que é difícil de entender, a gente ainda está passando por um período de descoberta de preço. Quanto é que isso vale? Quanto é que pode valer? Vão proibir, governos vão regular, vai matar, só para o crime online, para lavagem de dinheiro, enfim. Todas essas considerações, pontos de vista, isso está se chocando o tempo inteiro e o mercado está tentando descobrir quanto é que vale um Bitcoin, uma fração de Bitcoin.
Então é normal que a gente tenha esses momentos de excesso, de euforia, otimismo, e depois vem talvez uma realidade e depois até o pessimismo, que é o normal do mercado financeiro, períodos de bolha. Mas é curioso como, especialmente os mais céticos ou até críticos, eles identificam a bolha, o momento de bolha, e acabam tendo o salto lógico de, bom, já que tem uma bolha, isso não tem valor algum, vai estourar e vai a zero. E que é um extremo que também não acho correto. Então, já passamos por uma bolha grande até em 2011, mas era um mercado minúsculo, o pessoal nem se lembra mais, e nem eu estava nesse momento estudando. Gostaria que estivesse, mas... 2013, foi até engraçado que o que me suscitou a escrever sobre o assunto foi uma bolha de 2, 3 dias. O preço estava em $60 por Bitcoin, disparou para quase 300 no único dia e crashou de volta para 70. E foi ali que eu... Cara, como é que... Algo tá estranho, deixa eu estudar a fundo isso aqui. E com muito ceticismo, hein? Achava que era uma baboseira completa. Mas, felizmente, eu tive a humildade de ir atrás e estudar. Ao longo de 2013, foi uma bolha relevante, chegou quase $1.300, aí colapsou no ano seguinte. 2017, quase $20 mil, caiu para $3 mil quase em 2018. E aí depois, 2021, quase $70 mil, cai de novo em 2022, e agora cá estamos, quase $100 mil. Não sei qual é o topo desse ciclo, acho que pode subir mais, mas enfim. Acho que é natural esses momentos de bolha. Sobre o momento... Agora, com a eleição do Trump e até os tweets que ele fez, é curioso como ele era cético. Tem um tweet dele de 2019, quando ele era presidente ainda, dizendo assim, parafraseando, né? Eu não sou um grande fã de criptomoedas como o Bitcoin. Não acredito por isso, e inclusive não acredito na Libra do Facebook. Naquele momento o Facebook estava tentando lançar a sua criptomoeda. Esse tweet foi em agosto, acho, setembro de 2019. Enfim, ele também não era um entusiasta, digamos assim. Mas mudou, talvez pelos seus assessores mais próximos, talvez seus filhos, seus netos, foi evangelizado. Não sei se ele é um Bitcoiner entusiasta, mas talvez seja bem mais receptivo à ideia. E talvez ele entenda até de toda a implicação geopolítica, a implicação que isso pode ter para o mundo, a mineração de Bitcoin, como isso importa. E talvez ele também queira trazer a indústria de volta para os Estados Unidos e que os investimentos nesse setor se concentrem mais nos Estados Unidos e que eles liderem a inovação também no Bitcoin, nos criptoativos, no setor como um todo. E por isso que eu entendo que a notícia que ele está tentando investir na Bect, né, nessa empresa, que, se não me engano, era até da Fidelity, faz algum tempo já. Acho que é mais um sinal otimista para o setor. A possibilidade de ele indicar pessoas que são mais amigáveis para órgãos importantes como a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, né, a SEC, acho que tudo isso são ótimas notícias. A possibilidade da reserva estratégica de Bitcoin, que tem uma peça legislativa que foi introduzida no Senado, não está sendo debatida ainda, pela senadora Cynthia Lumens, de Wyoming. Sem dúvida que é um catalisador também de preço, especialmente no curto prazo. Sim. Mas são etapas que vão sendo ultrapassadas ou com marcos importantes nesse caminho de adoção da tecnologia. Quem que investe hoje em criptomoeda? E no quê, né? Assim, porque no início a gente, obviamente, tinha meio que dominando esse mercado realmente aqueles estudiosos ali, que ainda um nicho muito pequeno de pessoas que entendiam aquela tecnologia, entendiam os picos e como fazer esses investimentos e quando retirar e quando apostar mais, enfim. Hoje em dia a gente já vê uma série de investimentos sendo feitos e por diversas pessoas. Eu conheço pessoas que não são do mundo do investimento, que não entendem do mundo do investimento, mas que se tornaram estudiosos, pegaram uma grana lá, investiram. E aí tem uma pessoa específica assim, que ele fica todos os dias, ele olha, ele diz, olha, agora tá aí, agora eu não vou tirar, agora eu vou ter que ter sangue frio, vou ter que segurar, tá caindo. Então, assim, hoje a gente vê também se disseminando um pouco. Lá no início, teve muita gente que fez loucura, como sempre, né? Tipo, claro. Peguei minha casa inteira e coloquei... E aí até se disseminaram muitos esses cases ali de pessoas botando todo o dinheiro e perdendo tudo, né? E alguns não, e alguns ficaram ricos, tudo. Exatamente. Acho que tem alguns nichos para tentar
segmentar alguns nichos. Certamente tem aqueles entusiastas iniciais ou só entusiastas. Eu me enquadro nesse nicho de entusiastas, tanto que o meu viés desde o começo foi muito mais o de entender a tecnologia e descrevê-la do ponto de vista da economia, para entender o potencial, para onde é que pode ir, muito mais do que investimento. Até talvez a ótica de investimento tenha vindo muito depois disso. Então esse é um segmento, entusiastas, os early adopters, não sei como é que eu diria, os não é adotadores. São os primeiros, né? Aquela Primeiros fila que inicial adotaram, né? lá, os que adotam primeiramente. Os pioneiros. Depois, sem dúvida, que tem aqueles que estão apenas especulando como investimento. Acho que isso aqui pode subir, vou colocar um dinheiro e esperar, especulação pura. Tem aqueles que também usam criptoativos para aí mais finalidades e que estão tentando desenvolver mais casos de uso, não apenas com Bitcoin, mas com outras redes, como o Ethereum, como Solana. Aí a gente vê os casos também e aplicações novas. É NFT, que pode ter bolha, sem dúvida, mas para mim tem algo interessante no NFT. Bolsas descentralizadas nessas redes que existem também, isso é fantástico. As stablecoins, que aí é um híbrido, porque não é totalmente descentralizado, tem um emissor por trás, que seria uma cripto lastreada no dólar, por exemplo, e é um caso de uso que aumentou muitíssimo. Talvez para transações e como meio de troca seja mais usado do que o Bitcoin, uma stablecoin. Então esse é outro grupo, os entusiastas de tecnologia que estão experimentando bastante. E aqueles até que são os traders, operadores de mercado financeiro, que, cara, se tem algo que está sendo precificado e que tem uma bolsa que eu posso operar, negociar, eu tô nisso. Então, tem esses mercados e é um mercado bacana também, para quem gosta de mundo financeiro, assim, de operar trading mesmo, é fantástico. Porque é um mundo que não para nunca, não tem pregão, é 24 horas por dia. 24 horas, né? Então, começa quando você vai acordar e termina quando você vai dormir. Então, até tem que cuidar aqueles que são mais entusiasmados e tomam um risco. Se dormir posicionado, alavancado, cuidado, que pode acordar e tomar uma ruim. Mas, então tem vários nichos, acho que tem vários usos. Para remessas internacionais, acho que é um uso muito bacana. Na minha ótica, como preservação de patrimônio, como uma reserva de valor, para mim é um caso de uso importante. Por mais que tenha volatilidade, pensando num horizonte de mais longo prazo, tem se provado um ativo que se aprecia. Então, não apenas preserva, mas até ganha em valor. Vai ter volatilidade ao longo do tempo, não tem dúvida. Mas, para mim, a tendência ainda é de valorização. Então, acho que são esses casos que a gente poderia dizer. O que você recomendaria para quem não é um investidor, não é um especialista, mas quer investir nas criptomoedas? Assim, qual que seria o cenário mais seguro para investir? Primeiro seria entender o mínimo, sabe? Eu sei que é chavão dizer aprenda, conhecimento, mas de fato, porque se colocar qualquer dinheiro que seja sem ter a menor noção, vai acabar fazendo besteira. E se quiser colocar um dinheiro mais relevante, ainda que faz diferença na sua vida, tem que entender dos riscos de volatilidade que oscila no mercado. Se fizer autocustódia, comprou Bitcoin de alguém ou numa corretora e transferiu para uma carteira própria, que é nada mais do que um software que gerencia as senhas da sua carteira, do seu Bitcoin. É preciso testar, usar, executar os passos de segurança. Então, até essa é uma dica muito importante, que eu diria para todo mundo, até vou olhar para a câmera. Use uma carteira, primeiro baixe ela, seja no telefone, uma carteira em hardware, faça os passos de segurança, apague a carteira, restaure ela, depois transfira pouca coisa de Bitcoin para testar uma transação, aí testar o backup, entender como é que funciona, porque todo mundo já leu casos do cara que tinha o Bitcoin, a senha num HD, perdeu faz 5, 10 anos e hoje, sei lá, seria centenas ou dezenas de milhões de dólares, cara. Tem inúmeras histórias. Inclusive, se estima que quase 20% dos Bitcoins que estão em circulação estejam já inacessíveis por senhas perdidas. Sim. Então,
não subestimem esse ponto de saber usar uma carteira para fazer autocustódia. E aí, feito isso, é também definir uma expectativa realista. Também não dá... Vou colocar no Bitcoin porque acho que ano que vem vai dobrar de preço e eu quero fazer uma viagem para Disney ou eu quero comprar o carro do filho e essa é a minha loteria. Tua bala de prata aí. Se fizer isso também, a chance de dar errado é enorme. Então, tenha expectativas realistas dentro do que é a realidade desse mercado para não fazer besteira com o próprio dinheiro. A gente poderia fazer o programa inteiro falando sobre criptomoedas, né? Sem Mas eu dúvida tenho, alguma. assim, muitas perguntas mais aqui. Eu vou querer entrar num outro assunto aqui contigo, que ainda dentro, obviamente, dessa lógica do dinheiro digital, dessas evoluções que a gente está tendo, porque a gente tem aí o Drex, né? Que é a moeda digital brasileira sendo testada. Eu queria entender um pouco a tua visão sobre isso e principalmente sobre a forma como está sendo feita, né? Ou seja, a gente falou ali um pouquinho no início da questão do governo estar ali, né, gerenciando, e nesse caso também, né, a gente tem o Banco Central ali, enfim. Então, na tua visão, quais as chances disso avançar e como é que tu vê o cenário no Brasil? Para responder essa pergunta, eu vou dar alguns passos atrás para a gente chegar no que é potencialmente o Drex. Não vou dizer que já é o Drex, mas é potencialmente o Drex, que é uma moeda digital de Banco Central. Voltando lá para 2013, 2014, quando eu ainda estava como um mero estudante entendendo essa tecnologia, uma das primeiras perguntas que a gente se faz é como é que os governos vão responder a isso? Quais serão as respostas de bancos centrais, autoridades monetárias? O que eles vão fazer? E lá no início, era muito mais no campo da pesquisa, a resposta que os bancos centrais estavam dando. Eu lembro que eu vi algumas iniciativas surgirem no Banco da Inglaterra, tipo um departamento de pesquisa, até pedindo papers. O que essa tecnologia de moeda digital pode impactar na política monetária, nas nossas moedas? Será que um banco central poderia emitir uma moeda digital em algum momento? Faz sentido isso? Não faz? Digitalizar o nosso papel moeda? Qual seria o impacto na economia, no sistema bancário? Estava indo muito no campo de pesquisa. E eu, como um bom estudioso de sistema financeiro, de bancos e moedas, eu de cara percebi que a digitalização do dinheiro em espécie, que é o dinheiro do Banco Central, o papel moeda, traria implicações radicais na forma de funcionamento dos bancos. Porque no momento em que a gente digitaliza o papel impresso pelo Banco Central, e aí eu, Fernando, pessoa física, tenho uma carteira digital do Bacen que está conectada no Banco Central, agora tem uma relação direta com a autoridade monetária, com o emissor da moeda. Eu não preciso nem de um banco. Para que eu vou precisar transacionar com qualquer banco que seja, se eu já estou conectado com o Banco Central, correndo risco zero, segurança máxima. Fato. Então, uma moeda digital de Banco Central seria uma mudança radical do sistema financeiro. Logo de cara eu vi, olha, isso, se for tentado, vai ser com muito cuidado, gradualmente, porque isso tem reflexo na expansão do crédito, na intermediação financeira. Muda o sistema. É de ponta cabeça. Portanto, lá naquele início, 2014 e 2015, ainda estava muito no campo conceitual. À medida que as coisas foram avançando, alguns países deram passos mais rápido nesse sentido. China avançou com seu projeto de moeda digital, que na época se chamava DCEP, Digital Currency Electronic Payments, então pagamentos eletrônicos, moeda digital, porque eles têm menos receios de falta de liberdade, ou invasão de privacidade, ou até de um sistema com mais controle pelo governo. Lá a gente conhece o regime político, o Partido Comunista, então isso foi adiante mais rápido lá, mas até onde me consta, não pegou ainda. Ainda assim, eles têm o poder de impor essa tecnologia e fazer ela funcionar e a moeda circular. Em outros países, a gente foi vendo como a conversa foi mudando a ponto de os bancos centrais começarem a segregar a moeda digital de Banco Central em duas espécies. Uma que seria a moeda de varejo, que é a CBDC, Central Bank Digital Currency. Então, a moeda digital de varejo, Retail CBDC, e a moeda digital de atacado, Wholesale CBDC. Qual é a diferença?
A de varejo seria essa do cidadão, o que eu expliquei antes. Eu, Fernando, tenho uma carteira conectada no Bacen. Esse é o modelo mais radical de todos. A outra espécie, que é a moeda digital de Banco Central de atacado, é a moeda que seria a dos bancos comerciais e que já é digital, que é mais uma evolução do sistema atual do que uma transformação. Verdade. É mais uma evolução do que uma revolução. Até para explicar um pouco de tecnicalidade do sistema financeiro, para quem não conhece, como é que os pagamentos são liquidados hoje no sistema financeiro, seja do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, sistemas modernos. Se eu tenho conta num banco X e tu tem no banco Y, eu faço uma transferência bancária para ti, essa é uma instrução de pagamento que eu estou dizendo para o meu banco transferir dinheiro para o teu banco. O que os bancos fazem entre si é transferir na chamada conta de reservas que está lá no Banco Central. A conta dos bancos está conectada no Banco Central e é o Banco Central que controla isso. E é nessa conta de reservas que os pagamentos são finalmente liquidados. E é lá que se dá essa transferência. A CBDC de atacado é uma evolução desse sistema de reservas. É isso. Continua tendo esses mesmos players, digamos. Continua tendo os mesmos players, mais do que tudo. Continua tendo a mesma relação entre bancos, Banco Central, e bancos e pessoas físicas, ou empresas, os correntistas. Não muda nada nessa relação, que é a grande transformação que traria a moeda de varejo, a CBDC de varejo. Então, essa CBDC de atacado seria mais uma evolução do sistema que hoje nós temos. Em vez de ser um sistema, digamos, que foi feito nos anos 2000, só para simplificar, é um sistema mais atualizado, com base em tokens, que aí estaria numa tecnologia de tokenização de ativos, sem entrar em tanto detalhe agora, mas ser uma tecnologia mais moderna, inspirada nas criptomoedas, inspirada no blockchain, que é o grande livro contábil descentralizado, seria mais isso. O que o Banco Central brasileiro está fazendo é exatamente esse modelo. O Drex... O do atacado. É a moeda de Banco Central de atacado, não é a de varejo. Porém, o Banco Central publicizou o Drex como o real digital. E isso trouxe muita confusão. Porque você pensa, cara, o real digital, será que então minha moeda agora vai desaparecer, o meu papel, a nota de 100 deixa de circular e eu vou realmente ter uma conta no Banco Central? É para isso que a gente está caminhando? Não. Não é esse o modelo do Drex, não é para isso que ele foi desenvolvido e está sendo testado. Num primeiro momento, é apenas uma evolução desse sistema de reservas dos bancos comerciais. E tanto que o impacto maior que o Drex teria é no mercado financeiro, para até trazer mais otimização na liquidação de compra e venda de títulos públicos, de ações. Então, é mais para o mercado de capitais do que para o consumidor final. A pergunta que fica é, mas será que o Drex não pode evoluir para, de fato, uma CBDC de varejo? Até poderia. Hoje não está nos planos, mas aí seriam necessários alguns desenvolvimentos e mudanças para levar para esse tipo de tecnologia. Mas, como eu disse antes, o impacto seria tão radical no sistema financeiro, ia mudar tanta coisa, que eu não acredito que eles vão nesse caminho. Pelo lado dos bancos. Pelo lado da liberdade individual, para mim, entraria um conflito ético, filosófico. Uma tecnologia como essa, uma CBDC de varejo, daria tantos poderes para o Banco Central, para os governos, e não importa o partido que esteja no poder. Sim. Esse poder não deveria estar na mão de ninguém, porque potencialmente pode ser usado como um dispositivo totalitário. Ok, a gente entender a China fazer um sistema como esse, mas democracias representativas, liberais, têm um pouco mais de receio em ir adiante com esse modelo. E tanto isso eu fico muito satisfeito, nos Estados Unidos, que há uma tradição de liberdade, e até hoje as ideias fundacionais da República Americana ainda são preservadas, a gente já viu alguns estados aprovando leis para proibir uma CBDC de varejo, e até mesmo diretores do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, se posicionando contrário a essa ideia. E justamente dizendo que vai contra tudo que os Estados Unidos representam. Então, para mim, isso é ótimo de ver isso, que há uma percepção do potencial perigoso que tem uma tecnologia como essa. E até na origem da pergunta tem justamente essa questão, né? O quanto uma moeda digital, né? Um ativo digital,
vinculado tão fortemente a um governo, o quanto ele vai, de fato, conseguir se disseminar em todo o seu potencial de inovação dentro dessas amarras ali que a gente sabe como as coisas funcionam, né? Para mim é antítese, né? Assim, a inovação centralizada, a inovação por licença, a inovação a forceps, cara, isso não é inovação. E até esse, voltando lá à nossa conversa inicial, esse é um dos grandes problemas é o que explica até por que não tínhamos ainda vivenciado uma grande revolução financeira e inovação financeira no dinheiro, porque não há permissão para inovação de fato. Se o Nakamoto batesse lá na porta do Federal e dizer, opa, estou pensando em criar um dinheiro eletrônico, o que você acha da ideia? Esquece. E se tivesse algum sucesso logo no início, alguma retaliação ele sofreria, como alguns sofreram até que tentaram algum tipo de dinheiro digital, como foi o fundador do e-gold, do Liberty Reserve, enfim, sofreram alguns até foram presos, enfim. Mas, voltando, sem dúvida que essa tecnologia ela daria margem para muita coisa, até experimentos econômicos. Por exemplo, a gente viu no Covid, com todos os auxílios emergenciais e tudo isso, se tivesse uma tecnologia como essa, sem dúvida que facilitaria a tarefa de distribuir esse dinheiro para os mais desamparados e quem necessitava, sem dúvida. Agora, podendo fazer isso, daqui a pouco, com o chapéu de um interventor social no Banco Central, no governo, talvez a gente possa tentar alguma outra coisa. Podemos estimular a economia. Vamos colocar validade no saldo bancário. O cara tem saldo na conta aqui, está parado faz 30 dias, 60 dias. Cara, ou use esse saldo aqui, ou em 6 meses isso aqui vai ser zerado. Ou então imposição de juro negativo, como aconteceu na última década, especialmente na Europa e no Japão. Enfim, tudo que é tipo de experimento econômico e social a gente poderia ver com uma tecnologia como essa. Fora os problemas de falta de liberdade, de até invasão de privacidade, né? É por isso que eu sou muito receoso e taxativamente contrário a essa tecnologia. A gente estava conversando no início, antes de começar a gravar, sobre a questão da inteligência artificial. Então, na verdade, a gente está falando justamente da exponencialização dos riscos que essas novas tecnologias também trazem, né? Não é só sobre os benefícios, mas a gente ter bastante consciência, realmente, dos riscos que isso pode ocasionar. Bom, falamos de criptomoedas, falamos agora da questão do Drex, né? Da moeda digital. E eu queria entrar um pouquinho contigo entender um pouco a tua percepção sobre investimento em startup, investimento de risco, venture capital, enfim. Tem um princípio aí do Naval Ravikant, que é um autor que eu gosto bastante, que ele fala assim, de que você só vai conseguir ficar rico dando para a sociedade aquilo que ela deseja, antes que ela saiba que ela deseja, e se tu conseguir escalar isso. Que é muito o que a gente viu acontecer com as startups, no caso financeiro, com as fintechs. Elas realmente entraram disruptando o mercado, já abalaram ali o cenário ali, que era de muita tranquilidade dos grandes bancos, enfim. Sim. E eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre como tu percebe o papel dessas empresas, dessas novas entrantes ali no mundo financeiro, no mundo dos bancos, e o quanto isso de fato incomoda e pode representar um risco ou não, ou a coisa já foi se acomodando aí. Boa. Essa frase do Naval, eu também acompanho ele, é muito bacana. Eu diria que vários pensadores intelectuais falaram algo semelhante com outras palavras ao longo da história. O próprio Ludwig von Mises, que é o principal expoente da escola austríaca de economia, da qual eu subscrevo, ele dizia que o consumidor é o soberano, é ele que manda. Se a empresa não está atendendo às suas necessidades de maneira satisfatória, ela não vai prosperar e os seus donos, seus sócios, quem faz parte da empresa não vai conseguir enriquecer. Então, a empresa só consegue, de fato, enriquecer, os seus sócios, os empreendedores só conseguem enriquecer se ele também enriquecer a sociedade, atendendo às demandas dos consumidores. O Peter Drucker também falava algo semelhante, aí o guru da administração, não da economia. Eu concordo com a frase e... No caso do Naval, ele aplicou mais ao conceito das startups e ganhar escala rapidamente, né? Eu diria que os últimos 15 anos, ou talvez até 20 anos, 20 seja demais, uns 15 anos, vamos lá, logo depois da grande crise financeira, quando os juros foram para zero,
o capital ficou grátis, praticamente, ou ultra abundante, no mundo desenvolvido, aqui menos. E isso permitiu o financiamento de muitas empresas, de muitas ideias, de muitos empreendedores, e que durante muito tempo, quando o capital, o dinheiro era barato, era possível testar, não dar certo, crescer rápido, dando prejuízo, queimando caixa, porque tinha dinheiro para financiar isso por muito tempo. Esse mundo acabou, ele ficou para trás. Depois que os juros começaram a subir, logo depois da pandemia, o capital já não é mais abundante como era e não é possível financiar qualquer ideia louca que lá atrás era. Então, hoje é muito mais difícil as empresas mudarem, especialmente as startups, sabem que hoje tem que não apenas ter uma boa ideia, escalar, mas também tem que sobreviver financeiramente. Não vai ter dinheiro grátis para sempre, hoje não tem mais. No caso das startups para o mercado financeiro, acho que a lógica vale a mesma. Mas no mercado financeiro, as fintechs têm mais dificuldade de entrar na essência da intermediação financeira, que é crédito. E aí precisa de balanço, é um negócio difícil. Tem iniciativas de usar a inteligência artificial e até crédito P2P, assim, tem várias. Mas que ganhe escala suficiente a ponto de ser uma real concorrência a um grande banco estabelecido, os grandes bancos brasileiros, ou lá fora, um JP Morgan, Citibank, vejo como bem mais difícil. Enfrentar alguns nichos específicos, algumas batalhas, algumas funcionalidades mais nichadas, aí acho que sim. Mas o que a gente vê também, muitas vezes, os próprios bancos adquirindo essas empresas ou investindo. No Brasil, a gente tem vários exemplos. Verdade. Por exemplo, em tokenização, tem uma empresa chamada Leak, que é muito bacana, que está tentando alavancar esse aspecto da tecnologia de blockchain, que é a tokenização de ativos. O Itaú é um dos investidores recentes. Enfim, tem inúmeros exemplos e acho que isso vai continuar coexistindo, o mundo das fintechs, da inovação, e que consegue criar soluções e testar com muito mais rapidez e agilidade do que os grandes bancos, mas o capital pesado, o dinheiro grande, isso conta ainda muito, né? Não muda drasticamente esse cenário, né? Essas empresas estão chegando. É difícil as empresas pequenas assim conseguirem subverter a lógica dessa economia ou do setor. Eu vejo mais como alguma tecnologia fazendo isso, como é o caso das criptomoedas, os ativos em si, ou Bitcoin. Mas uma empresa em si, acho que é mais difícil no mercado financeiro. Talvez esteja errado, mas hoje eu vejo assim. Sim. E aí, olhando para a startup como investimento, né? A gente teve aí a festa do capital aí há alguns anos, lá 2021, 2022, e de fato, bem como tu colocaste, né, as empresas elas tinham muita facilidade em conseguir esses recursos e conseguiam sem ter uma base sustentável assim, do próprio negócio, e muitas acabaram ficando no meio do caminho, porque quando acabou o capital, elas precisavam se alavancar com novos investimentos e aí a estrutura delas não estava organizada para isso, ou estava superdimensionada, né? Enfim, muitas pessoas, as empresas acabavam contratando muita gente, enfim. Tu acredita que hoje investir em startup é um bom negócio, é um bom ativo para olhar dentro de uma lógica de diversificação de investimento? Não é para todo mundo. Porque, especialmente startups, assim, para pessoa comum, há alguns veículos até no mercado financeiro, fundos de investimento, de venture capital, então empresas em estágios mais iniciais da sua vida empresarial, mas o risco é muito maior. E aí é o risco não de volatilidade, mas sim risco de ruína do negócio. Algumas têm que se provar, têm que testar o modelo de negócio para ver se vai conseguir ter sucesso e sobreviver ao longo do tempo. Não é um investimento para qualquer um. Eu diria que é algo mais para especialistas. E quem decidir se aventurar nesse mundo precisa ter estômago para esses problemas, para o risco do negócio, e também saber que é um capital de mais longo prazo. E que os grandes fundos de venture capital, seja lá fora, seja no Brasil, eles fazem várias apostas. Muitas dão errado e valem zero, viram pó. Algumas perdem dinheiro, outras podem virar pó, e poucas viram os grandes unicórnios
e que são as grandes responsáveis pelos retornos altos dos fundos. Então, simplesmente investir em startup e achar que é um bom negócio, não é bem assim. É difícil pra caramba. A Liberta é um escritório de investimentos e vocês têm um foco muito grande na questão da educação, né? E eu acho isso muito legal, assim, porque a gente teve com a explosão do digital no Brasil, no mundo, a gente teve um acesso facilitado das pessoas a tudo, aplicativos, a fazer uma transação bancária, fazer um investimento, só que as pessoas não estão necessariamente... elas não entendem, elas estão no mundo digital, mas elas não quer dizer que elas têm um conhecimento daquilo ali. Então, vira quase uma arma na mão de muita gente ali, inclusive para acabar com o próprio patrimônio. Assim, como que tu percebe a importância justamente dessa educação financeira, que é uma coisa que parece tão básica e as pessoas não olham. Hoje, se a gente for olhar para muita gente, as pessoas não têm nenhuma visão de longo prazo de que elas têm que ter uma economia para que, se no mês que vem ela não receber aquele dinheiro que ela está imaginando, ela não passar necessidade, assim, né? É muito básica ainda, né? Essa carência que a gente tem. Perfeito. Eu diria que a gente não tem nenhum ensino fundamental financeiro. Talvez o investimento já esteja no ensino médio ou no ensino superior. Mas é preciso antes o fundamental. E o fundamental é um mínimo controle orçamentário, é o mínimo de poupança para uma reserva de emergência, como você falou, cara. Se eu vivo de contra-cheque em contra-cheque, se eu sou demitido no mês seguinte, o que eu faço com os boletos que estão vencendo? Então, esse ensino fundamental de finanças, controle orçamentário, acumular mais ativos do que passivos, não se endividar, não entrar no cartão de crédito, aqueles juros escorchantes, isso é fundamental e ainda é muito precário no Brasil todo. E não é só em quem tem baixa escolaridade. Não, a gente vê isso até em muitas profissões. Porque as profissões, a gente forma engenheiros, a gente forma médicos, formamos advogados, mas essa parte financeira, seja de gestão do seu próprio negócio, seja de gestão financeira pessoal, não é ensinado nem no colégio, nem nas faculdades. Então, os profissionais vão para o mercado, vão iniciar suas carreiras. Muitas vezes, eles acabam sendo mais gestores do que a profissão que ele se formou. E é muito mais importante gerir um caixa do que saber ser o melhor cirurgião possível, se ele estiver fazendo as duas coisas. É mais provável ele quebrar por uma má gestão de caixa do que poucos pacientes. Então, e é nesse sentido que a gente, na Liberta, tenta atuar mais na camada superior do ensino financeiro, aí já falando de investimentos, mas sem negligenciar essa parte inicial, que é o ensino fundamental financeiro, que é muito importante. E é uma pena que a gente não tenha ainda no Brasil essa consciência. Até recentemente tivemos iniciativas assim para introduzir ensino financeiro nas escolas, e alguns deputados barrando isso como se fosse algo do capital, do capitalismo, assim. Você pode ser comunista, socialista, capitalista, anarcocapitalista, não importa. A escassez é a primeira lei da economia que vale para todo mundo. E se faltar o dinheiro no fim do mês, vai ter que tirar de algum lugar. Então, isso começa pelo controle, pelo conhecimento mínimo de finanças. A gente ainda tem essa cultura no Brasil, né, de que gerar riqueza é quase um crime, assim, como se fosse errado, né? Imagina ensinar as pessoas na escola a gerir seu dinheiro e a gerar prosperidade. Meu Deus, assim, parece que é um bicho de 7 cabeças mesmo. E é o que pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. Para piorar um pouquinho esse cenário, a gente tem no mundo digital ali uma série de influenciadores vendendo uma vida, né, ostentando e ensinando, entre aspas, as pessoas a gerirem o dinheiro, a investirem de uma forma completamente deturpada, assim, né? E tu é uma pessoa que tu é um estudioso, né? Tu analisa muito, né? Ou seja, não é aquela coisa de dizer faça isso, não faça aquilo, mas mostrar como as coisas acontecem com bastante profundidade, com bastante estudo. Como que tu te percebe como um criador de conteúdo hoje? Como que tu tenta... a gente estava conversando no início, tu olha muito para as crianças, né? Ou seja, de repente, poder desde cedo já dar algum tipo de orientação ali. Como é que tu entende a tua missão nesse mundo aí? É engraçado. Bom, cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem a sua forma de se comunicar, de
expressar suas ideias e nesse sentido, cada um tem que se achar como comunicador. Eu acabei caindo de paraquedas nesse mundo e eu acho sempre engraçado o próprio termo influenciador digital, eu não gosto. Tem algo de pejorativo ainda, talvez até eu tenha esse preconceito, e porque eu me vejo mais como tu bem falou, um estudioso, alguém que busca se aprofundar nos assuntos, alguém que quer passar adiante ideias que eu considero importantíssimas por curto prazo, para minha família, para minha comunidade, para a sociedade, para o mundo inteiro. Mas eu também sou muito consciente da responsabilidade que eu tenho e da consequência que tem a minha influência. E quanto maior eu me torno em termos de alcance, de impacto, para mim essa responsabilidade só aumenta. E aí um pouco de estilo é engraçado porque eu tenho, acho que mais pessoas, até às vezes alguns amigos, que vêm brigar comigo, dizer, pô, não falou para comprar Bitcoin lá atrás, agora subiu, tu tinha que ter me falado para comprar. E eu normalmente eu evito falar assim, compre alguma coisa, eu faço alguma coisa, porque eu quero que as pessoas tomem as decisões por conta própria. Eu quero gerar essa independência de pensamento e para que a decisão seja tomada com conhecimento dos fatos e que ela se torne responsável. Porque se der errado, e se o Bitcoin cai para $20.000 amanhã? Aí o culpado sou eu? Não. Toma a decisão, mas também arca com as consequências do sucesso ou do insucesso. Então eu sempre tive essa preocupação, especialmente nesse mundo de criptos, onde logo no início ainda é uma praga nesse mercado, golpistas, piramideiros de toda sorte. E eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz lá no meu canal foi intitulado "Você não vai ficar rico com o Bitcoin". E não foi uma mensagem do tipo, esquece isso, não vai funcionar e vai virar pó. Mas sim foi um título, sem dúvida, clickbait, né? Chamativo. Contra-intuitivo. Para que as pessoas clicassem, porque a mensagem naquele momento era justamente um alerta contra pirâmides, que estava uma praga absurda. E lá, isso foi em 2017, tinha menos conhecimento, menos canais, o meu canal estava crescendo naquele momento. Recente tinha começado o canal e, portanto, eu via que o assunto estava em alta e junto com o Bitcoin, que subia de preço, também subiam as pirâmides, os piramideiros, os golpistas, a gente perdendo dinheiro. Eu falei, opa, eu me sinto na obrigação de, no mínimo, fazer um alerta. Então, esse foi o alerta. E desde sempre eu busquei trazer informação com muito pé no chão, com muita seriedade, mostrando o potencial, que eu sigo acreditando desde sempre, mas sem me colocar na posição de, cara, faz isso, compra Bitcoin, venda Bitcoin, porque não é o meu papel. Se tem uma coisa assim que eu recomendo e talvez é o que eu peço que as pessoas façam é pense com a própria cabeça. Eu vou dar informação, mas tome as próprias decisões e arque com as consequências. Para mim, isso é o fundamental. Sim. Até porque senão fica muito, né, é muito fácil tu botar a responsabilidade em alguém de algum ato, alguma decisão que tu tenha tomado e realmente não faz sentido. Como que tu hoje divide a tua rotina, assim? Tu produz conteúdo todos os dias? O YouTube é o teu principal canal hoje, né? É o carro-chefe. Eu sei que tu já tem até um estúdio organizado, né? Então... A rotina de um youtuber. Esse é outro termo pejorativo. Falar que eu sou um youtuber. Talvez eu também tenha esse preconceito, porque talvez o que as pessoas imaginam de youtuber é alguém fazendo macaquice, falando besteira. E hoje em dia não, já tem muito tempo. É uma plataforma tão fantástica de difusão de conhecimento que... É por isso que eu aposto muito, especialmente no YouTube. A que eu mais gosto, para mim, aqui é a mídia social, que a gente consegue criar um relacionamento e aprofundar também assim, essa relação com quem está nos assistindo, que nenhuma outra consegue. Nem Twitter ou X, nem TikTok, nem LinkedIn, nem Instagram, que é mais efêmero. O YouTube as pessoas param por mais tempo para te assistir. Muitas vezes, hoje, eu vejo que as pessoas me assistem na TV da sala, lavando louça, enfim, fazendo alguma atividade, mas é mais tempo dedicado a ouvir uma pessoa, a escutar, a assistir. E por isso cria um relacionamento mais profundo, mais duradouro.
gera mais credibilidade e por isso também traz mais responsabilidade usando o YouTube. E eu caí de paraquedas nesse mundo porque depois que eu fiz meu mestrado em economia em 2009, 2010 em Madrid, eu sabia que eu queria voltar para o Brasil, mas queria seguir escrevendo, estudando sobre o assunto. Para mim, eu virei um apaixonado por economia e em todos os trabalhos que eu tive depois do mestrado, eu sempre busquei ou trazer essa paixão para a minha atuação naquele momento, ou manter como atividade paralela, extracurricular, escrever para o Instituto Mises Brasil, que até hoje sou conselheiro, escrevi vários artigos lá. Teve uma empresa que foi muito bacana, foi a primeira que eu trabalhei depois do mestrado, a Voga, que era uma boutique de assessoria financeira de fusões e aquisições, e eles me deram muita oportunidade, inclusive para escrever sobre economia e mercados com o meu viés da escola austríaca. E foi ali que eu iniciei essa minha, realmente, carreira de comunicador ou de influenciador, escrevendo sobre isso. E aí depois, trabalhei na incorporadora da minha família, a Uma Incorporadora, de 2013 a 2017, e aí não tinha tanto como aplicar a paixão por economia no dia a dia, mas eu segui escrevendo de forma paralela, e foi nesse momento que eu também caí de paraquedas no Bitcoin, segui estudando e escrevendo, apaixonado pelo assunto. E aí quando chegou 2017, eu seguia trabalhando com a família, seguia escrevendo de forma paralela, mas comecei a também me apaixonar pela produção audiovisual. Comecei a consumir cada vez mais vídeos no YouTube, e nem eram tantos assuntos de economia, assuntos variados. Um cara que me influenciou bastante, ele nem sabe da minha existência, o Casey Neistat, que é um youtuber americano, que ele já era um cinegrafista há mais tempo, e quando veio o YouTube, ele usou o YouTube como a sua plataforma. E é como eu me vejo também. Eu já era um economista, um intelectual, um financista, e quando veio o YouTube, eu enxerguei, cara, eu acho que essa é a plataforma que vai decolar e que vai trazer um alcance para as minhas ideias, do que eu quero comunicar para o mundo, incomparável à palavra escrita. Só que eu tinha que escolher, ou eu sigo escrevendo, ou eu vou pro YouTube. As duas coisas eu não ia conseguir fazer. E resolvi dar esse salto no escuro. Vou tentar fazer isso. Na época até eu escrevia um blog no portal Infomoney, chamado Moeda na Era Digital. Escrevi 2014 até 2017. Foram, acho que centenas de artigos, foi bastante coisa. Foi bem legal. Mas era uma atividade paralela. E aí no início de 2017 eu decidi, vou tentar fazer esse YouTube e ver o que dá. Eu já gostava dos equipamentos, tudo, já tinha ótima câmera, lente. Vou tentar. E aí comecei, fiz o primeiro vídeo. Se eu olho hoje esse meu primeiro vídeo, dá vontade de me esconder, pular pela janela. Mas como tudo, prática. Nunca fui comunicador. No colégio, sempre fui um cara tímido, assim, para apresentar trabalho na frente da sala. Faculdade, idem. Não sou um cara muito comunicativo, extrovertido, que chega num local qualquer e sai dominando o espaço, falando. Não sou eu. Não tenho a melhor dicção do mundo, já tive aula com fonoaudióloga. Fiz um único curso de oratória com o Sérgio Stock, grande Sérgio, um abraço para ele, há muito tempo, foi 2011, eu acho, e me ensinou bastante. Mas eu fui aos poucos aprimorando, e aí quando eu comecei o canal, aí a prática, ela é constante, né? Você vai treinando e cada vez se tornando melhor. E eu, como sou perfeccionista, eu sou o meu maior crítico. Sim. Tudo que eu tô fazendo de errado que não tá bom... Até demais, hein? Até demais. Até acho que demais, hein? Porque eu acho que tu tem muita clareza, né, na forma de conduzir os conteúdos. Então, a gente está falando aqui de uma série de conteúdos áridos, e eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que vão nos ver vão entender, porque tu é bastante didático. E uma coisa que eu acompanhando os teus canais, eu vejo, eu acho muito legal, é que tu mergulha, né? Então, assim, tu foi para outros países, tu foi gravar lá para falar da realidade que estava acontecendo nos Estados Unidos, em outros mercados também, e traz muito da história, né? Acho que isso é uma coisa muito legal, porque a gente hoje tem nas redes, tá tudo tão pausterizado, né? Parece que tá todo mundo falando a mesma coisa, só mudando um pouquinho para adaptar, para ficar na sua linguagem. E aí, quando a gente vê pessoas trazendo algo autêntico, assim, realmente tem muito valor. Acho que tu é muito crítico contigo, hein? Sim, sem dúvida. Para mim,
a melhoria, a excelência é uma busca constante. Então, a gente está sempre tentando melhorar. E acho que tu tocou em 2 palavras que para mim são muito importantes. A didática e algo que eu descobri que eu sou um cara didático, escrevendo e fazendo os vídeos. E acho que talvez uma das marcas do canal é esse didatismo. As pessoas conseguem entender temas complexos com mais facilidade quando são explicados por mim. E a autenticidade também, trazer algo de original e não simplesmente, cara, vou ler uma notícia e repostar em forma de vídeo. Não, eu quero trazer uma análise minha, trazer a minha perspectiva, a minha conclusão, a minha análise mais aprofundada, é o que eu busco fazer sim. Mas até agora não respondi a pergunta inicial, como é que eu faço a tua rotina. A minha rotina de produção de conteúdo. É um pouco caótica, porque... Primeiro, eu tenho muitos temas que me interessam, então eu estou sempre lendo muito. Sem dúvida, o que eu mais gasto tempo é lendo, porque isso é a preparação prévia, é o saber dos assuntos, do que está acontecendo, do que eu preciso estudar mais a fundo, do que eu tenho que analisar com detalhe. Então, eu leio muito os principais jornais no Brasil, mais o Valor Econômico, mas óbvio que eu não leio de cabo a rabo, são as principais manchetes e matérias que me interessam. Bloomberg, Wall Street Journal, o Financial Times. O X, para mim, é uma fonte de informação cada vez mais... Já é muito relevante faz tempo. Honestamente, vejo que ficou mais poluída, especialmente aquela seção do Pra Você. Depois que o Musk comprou, aparece cada bizarrice hoje em dia. Mas, enfim, eu tento nem olhar para essa parte, só as pessoas que eu sigo. Então, é uma fonte de informação importante, o Twitter. E aí são os assuntos que eu quero me aprofundar, e aí eu vou atrás, pesquisar em alguma base de dados do Banco Central, algum assunto específico, ou do Tesouro Nacional, ou alguma coisa da economia americana, ou de alguma empresa, ou de algum setor, enfim. Aí, cada assunto, eu vou me aprofundando mais. A forma que a gente organiza para produzir os vídeos em si tem 2 preocupações principais, assim, ou 2 focos de vídeo. Vídeos mais atemporais. Então, conceitos. O que é inflação? Esse é um assunto que as pessoas vão seguir buscando hoje, amanhã, daqui 5, daqui 10 anos. Então, são vídeos atemporais que eu tento trazer com a minha didática. O que diabos é inflação e por que isso importa na sua vida? E vídeos de timing também, que são eventos contemporâneos ou recentes que tiveram alguma relevância, que pode impactar a nossa vida, mercado, investimento. E, normalmente, eu busco sempre da ótica da economia dos mercados, porque é o meu viés principal. Então, eu vou dar a minha perspectiva sobre essa ótica. É por isso que eu evito falar de política por política, porque não é o foco. Mas eu não tenho como evitar o assunto porque influencia a economia, influencia os mercados. Por exemplo, o último vídeo que eu gravei foi sobre, antes de vir para cá, foi sobre esse acordo histórico de 37 atos bilaterais de cooperação entre China e Brasil. É um evento importante, vai impactar a nossa economia. O que isso significa? E tem que fazer agora, porque foi ontem e vai virar notícia e acho que tem relevância também para o canal, para o meu público. Então, isso eu gravei agora. Para a semana que vem, talvez eu vá gravar outro vídeo que seja mais atemporal, até porque eu vou estar viajando, não vou conseguir gravar todos os dias. Mas eu vou organizando num documento que eu tenho, que esse é engraçado, o pessoal tira sarro da minha cara, porque o documento fica no Google Docs e ele se chama Vídeos para Fazer Logo. E já tem 80 páginas. Meu Deus do céu. Então, tempo. Eu vou colocando os assuntos que surgem, que me interessam, ou por alguma coisa eu li aqui interessante, algo está acontecendo, vale aprofundar. E eu vou lá separando, assim, mais ou menos um brainstorming, que eu vou separando por título, por assunto, e já vou colocando alguma referência, algum link de artigo, algum link de notícia, e vou colocando ali. Daqui a pouco eu seleciono esse assunto aqui, vamos selecionar, vale a pena se aprofundar. Aí eu separo ele, vou aprofundar, vou ler o que eu tinha separado, vou talvez preparar alguns gráficos, algumas informações. Eu adoro produzir gráfico, acho que é algo muito visual para ilustrar o que está acontecendo. Sou um fã de gráfico. Então, produzo os gráficos, a gente produz o material, faço ali o roteiro e aí gravo. E normalmente tem sido nesse estilo mais direto. Ligo a câmera, separo os slides, as notícias e gravo como se fosse ao vivo.
É bom porque otimiza o tempo, é menos elaborado, mas ainda assim a gente tenta fazer o melhor possível. Tanto é que quem é do audiovisual vai notar que a imagem é excelente, eu faço em S-Log, que é um perfil de cor, então tem um color grade por trás. Quem tá gravando vai saber aqui. Não é só sobre gravar conteúdo. O microfone tem que ser dinâmico, porque é melhor qualidade de áudio, e que importa mais do que o vídeo. As pessoas acham que é o vídeo. Não, o áudio é mais importante que o vídeo. Os gráficos, para mim, visualmente também tem que ser apelativo. Normalmente, se eu tenho tempo, eu baixo os dados. Tenho equipe que trabalha comigo também, uma equipe enxuta, mas eu baixo os dados para o Excel e a gente coloca numa identidade visual dos gráficos que a gente gosta de produzir. Então, são gráficos próprios, informação pública, mas o gráfico, visualmente, é nosso. Tem uma identidade visual. Até isso a gente tem preocupação. Se não dá tempo, aí coloca o gráfico que tem na internet ali e pronto. Mas, o que mais? Então, esses são é um pouco da rotina do canal. A gente tenta fazer sempre terça e quinta, e domingo é o vídeo que virou uma tradição, que já tem 3 anos, eu acho, que é o Urrich Responde. Eu seleciono perguntas dos nossos assinantes e gravo um vídeo de meia hora, 50 minutos, respondendo, assim, ligo a câmera e vou respondendo. E é bacana porque aí também é muito mais espontâneo. Eu não tenho uma preparação prévia. Eu selecionei as perguntas, liguei a câmera, começo a gravar. E é também um vídeo bacana porque gera muito relacionamento, isso é legal. E as pessoas... Vira rotina, vira um hábito para muita gente. Até eu estava falando aqui com o teu colega, Sim. O João, né? É, o João. Que ele todo domingo tá lá assistindo, sábado e domingo. Então é bacana que vira até, às vezes, para algumas pessoas, vira um programa familiar. Cara, isso é surreal. Isso é muito bacana. Então a rotina de YouTube... Tem um pouco de caótico, porque eu tô sempre lendo, tô sempre conectado, tô sempre... Às vezes, de madrugada, acordei e tive uma ideia. Pensamento, da maneira que vem, vai embora. Se eu não colocar no papel, já era. E eu fico louco de esquecer uma boa ideia. Então, ligo o telefone, anoto e aí já perco o sono, acabou minha noite. Já acabou. Mas sabe que... Qual que é o teu canal ali? Fala pra gente, até pra gente compartilhar com o pessoal. Qual é o endereço? É só buscar Fernando Urrich, que vai achar no YouTube. No Instagram, urrich.fernando. No Twitter, xfernandourrich. Mas não tem como errar, tá? Só colocar o nome. Tava pensando um pouco nesse teu modelo de desenvolvimento dos teus conteúdos. A gente falou sobre a questão... Como é importante a autenticidade hoje em dia. Se a gente for olhar pra percentuais, assim, acho que 1%... das pessoas no mundo, elas produzem conteúdo autêntico. Elas estão realmente produzindo um conteúdo que elas estudaram, que elas... não só tu busca referência num livro, num vídeo, ou em alguma fala de alguém, mas tu coloca a tua inteligência, a tua visão de mundo em cima daquilo. Se eu não me engano, de 3% a 5% faz a curadoria, que é aquilo que tu falaste. Tem muita gente que vai lá e pega uma notícia de um lugar e compartilha ou faz um texto em cima exatamente daquilo, mas sem nenhuma inteligência. E a grande maioria são pessoas que consomem esse conteúdo, assim, né? Então, eu acho que, brincando um pouco com a lógica do influenciador, né? Que muitas vezes acabou ficando, assim, realmente um pouco pejorativo. A gente tem como contraponto o líder de pensamento, né? A pessoa que, de fato, vai se tornar uma liderança de pensamento no mundo digital. É aquela pessoa que está produzindo conteúdo com autenticidade. É aquela pessoa que está construindo com legitimidade, ou seja, ela tem um histórico do porquê que ela está falando aquilo. Vamos pensar no teu caso, né? Tu és um cara que está falando sobre um mundo que tu estuda há muitos anos, tu trabalha nesse mercado, tu desenvolve projetos, tu tem investimentos nesse mercado, então isso te dá legitimidade para falar. O oposto é alguém, né, que é o caso mais clássico, que é alguém que nunca se formou em educação física ou nutrição e está lá dizendo que tipo de alimento as pessoas têm que comer e partindo de um princípio que elas sabem, né, o que é o ideal. Então... Sem dúvida. E não é fácil, assim, fazer vídeo, especialmente para alguém perfeccionista como eu, porque a gente está sempre buscando melhorar e a gente está sempre se criticando, mas no bom sentido, que aqui eu posso melhorar. E eu sou o meu maior crítico, assim... a gente acaba também gerando empatia com outras profissões, por exemplo, apresentador de telejornal ou radialista. Cara, não pode ficar gripado. É verdade. Não pode ficar gripado. É verdade. O cara a vida dele, a profissão, o ofício depende da voz, depende da apresentação. É uma preocupação que eu tenho. Dificilmente alguém me viu na câmera descabelado, com remela, barbudão, de camiseta, assim.
eu procuro ter um mínimo de apresentação profissional também, porque tudo isso faz parte. Claro, é o conjunto da obra, são todos os detalhes. É o alinhamento da câmera, é a luz se não está estourando, é o áudio se não está... Tudo para mim importa. Só que não é fácil porque muitas vezes tem criança pequena. Meu filho está com 10, minha filha está com 8. Praticamente eu comecei o canal já sendo pai. Tá? Quem tem criança pequena sabe que dormir muitas vezes é um luxo. E depois que eu tive filho, dormir ficou bem mais difícil. A minha rotina de sono não é boa. E isso afeta a concentração. Claro. Afeta... até, para mim, afeta vocabulário, repertório. Claro. Para mim, uma das grandes críticas que eu tenho de mim, acho que o meu vocabulário parece que está mais limitado, às vezes até por falta de concentração, por falta de cansaço, sono. Privação de sono é terrível. Sem dúvida alguma. Mas tenho que sentar a bunda na cadeira, tenho que gravar e não tem jeito. Às vezes é com sono, já fiz vídeo virado, já fiz vídeo em tudo que é país que eu viajei. Uma coisa que eu faço também, à medida que o canal foi crescendo, eu também fui tendo mais estrutura, mais recursos. Eu tenho um estúdio móvel. Praticamente o que eu tenho hoje em casa, em termos de infra de gravação, eu tenho numa mochila, numa mala que eu posso gravar em qualquer lugar do planeta. A exceção de iluminação, que é o mais difícil. Por isso que quem já percebeu, já notou que quando estou fora, normalmente eu gravo de dia usando a janela do hotel ou fora na rua, porque eu não preciso de luz artificial. Mas é essa busca constante por melhoria, por excelência, por qualidade e capricho em todos os detalhes. Para mim, tudo importa. É a mensagem, é a qualidade do vídeo, do áudio, do que eu estou mostrando na tela, do que eu estou falando. Outra coisa muito importante, a acuracidade das informações. Sim. Certamente. Se eu cometer algum erro factual, que me corrijam, bote nos comentários e eu vou me retratar no vídeo seguinte. Então, isso também é fundamental. E acontece, mas faz parte, tem que assumir o erro e bola para frente. Mas o bacana para mim do YouTube desse formato, que é o que a gente está agora focando bastante, quem já viu os vídeos recentes e viu, como tu viu, as viagens que a gente fez, é que a gente também quer sair do convencional. Por exemplo, quem fala hoje sobre economia, sobre finanças, normalmente é nesse estilo, de frente para a câmera, comentando algo, mostrando algum gráfico, mostrando notícia, que tem muito valor, sem dúvida. Mas eu quero ir além. E por isso que a gente começou, no ano passado, a nossa série Nas Fronteiras do Dinheiro. Que hoje até vou fazer um merchan aqui, vou abusar, que todos os nossos conteúdos de documentários e de cursos estão no aplicativo Follow the Money. A gente reuniu tudo nessa mesma plataforma e que está fantástica, vale muito a pena o pessoal baixar e testar gratuitamente. Mas foi o nosso objetivo de ir além do convencional e fazer conteúdo sobre finanças, sobre história financeira, sobre mercados, mas quem sabe visitando... Ano passado se falava muito sobre a Argentina, eleições, o colapso econômico. Cara, vamos para a Argentina. Vamos ir pelas ruas, sentir o que está acontecendo, viver, conversar, realmente entender a realidade pelas pessoas que lá vivem, lá trabalham e sentem na pele os problemas de um país. E daí a gente faz um conteúdo muito mais rico em informação, em visual também, que você aprende, mas também tem algo de entretenimento. Assim, um documentário. E a gente está... Assim, eu estou buscando fazer o conteúdo que eu gostaria de assistir, que eu não encontro. Essa é a verdade. Talvez seja um conteúdo egoísta, cara. É o que eu queria assistir, já que eu não encontro, então eu vou fazer isso aí. E é o que a gente fez. Agora, até hoje de manhã, eu estava assistindo o documentário que a gente produziu em Londres sobre a bolha da Companhia do Mar do Sul, que foi uma das primeiras grandes bolhas, ou foi o grande crash de bolsa de valores internacional que ocorreu no início do século XVIII, em Paris e Londres. E é uma história fantástica, tem implicações para o mundo até hoje. E a gente foi para lá para fazer esse documentário. Então a gente gravou, foi até em Amsterdã, para retratar ou contar a história da Mania das Tulipas. Eu vi a prévia desse conteúdo. Aí o esquema de John Law, que é a bolha do Mississippi em Paris, e a bolha da Companhia do Mar do Sul em Londres. Que também é uma história fantástica. E fazer o documentário lá, contar essa história, mostrando que foi aqui que aconteceu, era nesse local, é com uma riqueza de imagens e de visual
e que facilita não apenas o entendimento, mas enriquece também. E a própria experiência. Sim. Pô, é muito mais bacana. Coloca na TV, deita no sofá, na cama e assiste. Pô, que bacana. E é o que a gente está produzindo agora. E tem... O que não me falta são ideias, só falta tempo. A gente falou aqui muito sobre esses novos modelos de investimento e de ativos e também sobre geração de prosperidade. E agora estamos, né, aprofundando um pouco essa questão do mundo da economia criativa mesmo, da produção de conteúdo, sim, que é um mercado que eu, por exemplo, sou fascinada, assim. E mesmo nesse mercado, a gente vê uma grande evolução acontecendo. Quando a gente olha para as marcas pessoais, elas são potência hoje em dia, né? Então, a gente vê, inclusive, no mundo dos influenciadores ou dos líderes de pensamento, uma mudança na forma de gerar prosperidade para os seus negócios, para as suas marcas. Sim. Lá, o modelo mais tradicional é aquele modelo, tu tem uma marca pessoal forte e tu aluga o teu tempo, enfim, para uma outra marca, para que tu venda o produto daquela marca, tu ganha um valor por aquele trabalho que tu está fazendo. E esse é o modelo mais tradicional de monetização, digamos, né, dos criadores de conteúdo. Aí, nos últimos tempos, a gente avançou por um modelo onde algumas marcas pessoais se tornaram tão fortes que elas entenderam que elas não precisavam alugar o tempo delas para essas grandes marcas, poderiam criar seus próprios produtos. A gente tem o exemplo clássico das Kardashians e no Brasil tem a Boca Rosa, enfim, então é um outro movimento. E tem algo que eu gosto muito, eu acredito muito, que é o fato de tu se tornar parte desse negócio, né? Que daí tu vira o jogo. Aí tem um exemplo muito legal que é do Roger Federer, do tenista, que é um clássico ali, né? Ele tinha um contrato com a Nike, onde ele ganhava anualmente cerca de $10 milhões para divulgar a marca da Nike. E aí ele rompeu esse contrato e ele resolveu apostar numa marca de tênis que naquela época não era uma marca muito conhecida, que é a On, e que hoje está super hypada, inclusive. E ele tinha, acho que 3%, se eu não me engano, daquele negócio. Ele sabia, pela força da marca pessoal dele, que se ele usasse os tênis dessa marca enquanto ele jogava, se ele divulgasse nas redes dele, se ele fosse num evento e estivesse usando, ele sabia o quanto ele ia alavancar aquela marca. Ele alavancou a marca e hoje aqueles 10 milhões que ele tinha já são, em participação dele nessa empresa, $330 milhões, alguma coisa assim, que é justamente o poder, né, de tu construir uma marca pessoal forte. Eu queria entender se é intencional o teu processo de construção da tua autoridade e da tua reputação como uma marca pessoal, aí muito ligada, obviamente, nesse mundo financeiro. Ótimas perguntas. Acho que o que o Federer gostaria de ter feito com a Nike, que fez com a On, é o que o Michael Jordan fez com a Nike. Exato. Porque ele conseguiu lá atrás ter ser visionário nesse nível de, cara, a minha marca pode alavancar isso aqui, o meu tênis com o meu nome, com o meu logo, etc., pode dar certo. De fato, hoje, se eu não me engano, 1/3 ou mais das vendas da Nike são produtos da marca Jordan. Sim. Surreal. Sim. Mas voltando à pergunta, e no meu caso específico, primeiro é importante até complementar a resposta anterior sobre como a gente pensa a produção de conteúdo nas redes, porque não apenas há uma busca por crescimento, melhoria e excelência, mas até uma busca constante por se manter relevante, manter o canal crescendo, as redes crescendo, e não é fácil porque as redes também mudam. Sim. E a gente brinca com a equipe lá na Liberta, o pessoal que trabalha comigo nas redes, especialmente no YouTube, que o YouTube é um patrão opressor. Primeiro que se largar ele por algum tempo, cara, depois quiser voltar, ele te amassa, te larga. E não é tipo, parei 6 meses, quero voltar. Não, para 1 mês se quiser para ver como é que funciona. Então, tem que ter uma constância de produção de conteúdo, é importante. Tem que entender as ferramentas para ver o que funciona. E o YouTube especial, talvez o Instagram também, é uma caixa preta. Quando a gente acha que entendeu o algoritmo e conseguiu desvendar os mistérios, algo muda e o que funcionava antes já não funciona mais. E basta ver, tanto no meu nicho, canais de finanças que surgiram nos últimos 5, 6 anos, muitos ficaram para trás, alguns permaneceram, alguns que eram mais relevantes hoje são menos, alguns que eram menos relevantes hoje são mais, mas tem que rebolar para se manter atualizado e conseguir manter a sua relevância em todas as redes. E isso é um trabalho constante e a gente já quebrou muita cabeça em muita coisa. A capa dos vídeos, o que chama mais atenção, os títulos, como é que a gente faz um título chamativo
sem ultrapassar a fronteira do clickbait, do mentiroso, do exagerado, do sensacionalista, mas ao mesmo tempo que chame a atenção, que traga a visualização. E é uma arte. É uma isso. engenharia, meu Deus. Não é fácil. Já tive vídeo que eu publiquei com uma capa e eu falei, cara, acho que eu forcei o título aqui, e aí vem um comentário ali e diz, cara, não precisava desse clickbait, né? E aquele que dói, que o cara sabe que é verdade. Sim, tu sabia que não devia ter feito. E eu já falei, sim, tem razão, e por isso a gente vai mudar, e mudamos a capa. Mas essa busca por se manter relevante e entender o que está funcionando também, ela é constante e não é fácil, a gente tem que quebrar a cabeça muitas vezes. Com relação à marca pessoal, confesso que não temos ainda um trabalho bem focado, bem pensado e planejado como alavancar a marca pessoal. Talvez já devêssemos ter começado isso, mas parte eu acho que é pelo que tu falou do equity. Hoje, o que alavanca mais, por exemplo, a Liberta? É o Fernando ou a Liberta me alavanca? Não sei dizer. Talvez no momento seja mais o Fernando, talvez no momento seja mais a Liberta. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer parte de um negócio que cresça, que eu tenha influência, que eu contribua, que eu ajude a enriquecer, a crescer e a enriquecer os meus sócios também, e todos os colaboradores, todos os stakeholders. Mas eu não quero que a empresa dependa de mim. Eu quero poder tirar férias, eu quero poder tirar um tempo off do YouTube, não é fácil. Mas é preciso que o modelo de negócio da empresa dependa o mínimo possível de mim. Claro que hoje não é tão fácil, mas esse é um plano. Diminuir a dependência das minhas redes, do meu alcance, hoje a visibilidade que eu tenho. Uma das formas que a gente está encontrando de fazer isso é com o aplicativo Follow the Money, é uma forma também de criar equity pelo conteúdo. Hoje depende muito de mim, da minha figura. A essência do que a gente produz de vídeos, documentários, vem da minha cabeça, eu que faço o roteiro inteiro, eu que me aprofundo nos assuntos, as ideias principais vêm de mim, mas eu quero também trazer gente para contribuir para que daqui talvez 5 anos o Follow the Money pare de pé sozinho, sem depender inteiramente de mim. E seja talvez um Netflix de verdade do mercado financeiro. Esse é um sonho grande. Assim como a Liberta também, na parte de assessoria financeira, tenha cada vez menos dependência do meu alcance para trazer clientes, para trazer novas oportunidades. Como fazer isso? Exatamente não sei. Tem alguns caminhos. Talvez pensar melhor a questão de marca pessoal e sociedade. Acho que precisa ainda de mais foco e de um penso em cima desses dilemas, assim. Isso é interessante, porque, na verdade, a gente tem uma transferência reputacional, por exemplo, no teu caso, tua com a Liberta e da Liberta para ti. Sem dúvida. Né? Mas a marca pessoal, a figura, né, o humano, ele tem muito poder, assim. Então, na medida que é aquele conceito que a gente tem falado muito hoje em dia, que é do líder liderando o crescimento, né? Então, na verdade, não é sobre ego, não é sobre estar nas redes sociais, não é sobre fazer vídeos por fazer, mas é fazer conteúdo para alavancar os negócios da empresa, que é o que a gente vê acontecendo e a gente vê muita gente fazendo. Vamos pensar aí o próprio Elon Musk, né? A gente não tem nem como comparar o investimento que a Tesla faz em marketing que uma Ford faz, por exemplo. A da Tesla é infinitamente menor o investimento. Mas por quê? Quase zero. Porque ele é um cara que ele está levando as marcas dele extrapolando aí para um cenário onde era inimaginável. O presidente dessas outras montadoras não está fazendo isso. Então, eles acabam tendo também que investir muito em marketing para tornar a marca visível, né? Hoje, qualquer um que fala da Tesla, da Space Fox, enfim, a gente já sabe, já atrela a imagem dele, né? E eu nem sei se já há uma resposta certa, um consenso de como compatibilizar isso. Porque, como tu bem falou, as pessoas seguem pessoas. Essa é a verdade. Se olhar as redes sociais das pessoas, tem mais relevância, mais alcance, mais engajamento do que de empresa. Certamente. Mas como conseguir trazer esse equity da marca pessoal mais para a empresa e vice-versa? Não sei ainda qual é a resposta certa, mas sim, é uma preocupação que a gente tem até realmente de futuro, porque eu não penso em me aposentar, mas eu também... É um risco para qualquer empresa se a figura de uma pessoa
representa o sucesso ou insucesso do negócio. No caso da Liberta não é o caso, felizmente já não é o caso há muito tempo, até a Liberta já existia antes de mim. Eu vim para ajudar a empresa a crescer mais. Mas imagina um negócio que cara, todo mundo está sujeito a morrer algum dia. Se acontece alguma coisa, fica inválido, tudo pode acontecer. Então, como mitigar esse risco de dependência em poucas pessoas? A Liberta não tem apenas eu também, infelizmente. Tem o Alexandre Volvax, o Stormer, que é um grande expoente no mundo de trader, uma grande referência. Então, é preciso trazer o act da marca pessoal e a influência e a relevância para a empresa e vice-versa, mas que a dependência de pessoas para o sucesso e a sobrevivência do negócio no longo prazo dependa cada vez menos de pessoas ou de poucas pessoas. É verdade. A minha crença é que os fundadores, os principais líderes são realmente os primeiros e os principais embaixadores de uma marca, assim, né? E não pode ser apenas eles, mas eles acabam tendo uma função muito relevante. Mas precisa ter a passagem de bastão. Certeza, né? Olha a Apple. A Apple era o Steve Jobs sempre. Já, desde que ele morreu, já não é. E acho que eles conseguiram ter essa transição e passar o bastão. E aqui vira uma empresa de verdade. Né? Acho que essa é a grande busca que a gente precisa ter, é criar uma empresa de negócio, uma empresa que atrai pessoas, retenha talentos, tenha um modelo vencedor e consiga estar sempre, como se diz, renovando assim, esse capital humano para que o negócio se sustente. Maravilha. Bom, a gente vai encerrando aqui, mas eu queria antes fazer uma pergunta, fazendo um link com o nome do podcast, inclusive o Better Future. O que é, na tua visão, ou como que a gente tem que construir um futuro melhor a partir desse teu olhar, obviamente, para o mundo que tu atua, que é esse mundo dos investimentos. O que seria um futuro melhor na tua visão? Boa. Temos mais 2 horas agora. No final é a pergunta mais difícil e mais longa. É engraçado porque eu sou um cara otimista por natureza e sou otimista especialmente mais a médio e longo prazo, porque eu entendo o grande potencial humano, o grande potencial da criatividade que nós temos e que é infinita, e que esse é o principal recurso, e esse é o único recurso realmente escasso, são os humanos, ou o tempo. O tempo é o principal recurso e esse realmente que é escasso. E depois que eu estudei a fundo economia, especialmente no mestrado, eu consegui entender de fato a capacidade que nós temos, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, de resolver os problemas mais difíceis das formas mais criativas, antes inimagináveis, e isso é uma constante. Nesse sentido, eu sou um grande otimista. As invenções tecnológicas, o mundo tech que a gente vive hoje é uma comprovação disso. Mas a gente vê, não é apenas na tecnologia, tudo hoje tem tecnologia, tem ciência. Outro dia eu estava falando sobre o setor de petróleo e gás, que atualmente é muito demonizado, mas é um setor fantástico e responsável também por fazer da nossa vida civilizada em 2024 possível, com 8 bilhões de pessoas no planeta. E tem tecnologia pra caramba nesse setor, as pessoas nem sabem. Mas eu sou um grande otimista nesse sentido, conquanto que nós deixemos os indivíduos atuarem num ambiente de liberdade, de empreendedorismo, de livre concorrência e de responsabilidade para colher os frutos dos seus sucessos, dos seus negócios e também arcar com as consequências. Do que der errado, que assuma o prejuízo, junte os cacos e bola para frente. E eu estava falando que é engraçado, porque de certo modo eu sou um otimista, mas no canal eu acabo trazendo mais as questões de política e o que eu chamo que são as falhas de Estado. Como os governos atrapalham a nossa vida, intervindo, obstruindo, impedindo, não deixando o mercado resolver e corrigir os problemas que sempre existirão. E o mercado, as pessoas não são perfeitas, mas para mim é o ambiente, é o arranjo que consegue trazer as melhores soluções, as mais baratas, com menos custos, com menos consequências não intencionadas. E sendo num ambiente de livre concorrência, a gente vai aos trancos e barrancos, corrigindo, melhorando, evoluindo. Então, por isso, eu sou um grande crente na humanidade.
Olha só, viu só? Que belo poder de síntese ainda, né? Fernando, muito obrigada pela participação, assim, tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando vai achar incrível, assim como eu achei o nosso bate-papo. Saímos daqui todos com mais conhecimento, com pensamento, maior amplitude de pensamento aí. E obrigada por compartilhar aí toda a tua experiência. Assim espero que o pessoal tenha gostado e as ordens aí para um futuro não tão longínquo que a gente voltar a conversar sobre mais temas ainda. Obrigado. Com certeza. Obrigada. Pessoal, a todos que nos acompanharam, muito obrigada pela atenção. Vocês podem acompanhar agora os próximos conteúdos derivados desse bate-papo nos principais canais do Jornal do Comércio. Muito obrigada e até o próximo episódio.